E logo na abertura do programa, o Márcio Espímpolo conseguiu um contato importante para a gente esclarecer algumas coisas que se desenvolveram nas últimas horas. Diga, Márcio Espímpolo. É verdade, né, Vanderlei? São Paulo foi assunto nesses últimos dias, saída de Rogério, chegada do Dorival Júnior, o Pintado comandou o time contra o Santos na Vila Belmiro, ontem o Zé Mário Campes e o Haroldo Lamonier, profissionais importantes, deixaram o time, aí foi apresentada essa possibilidade do Pintado ir para Cotia para trabalhar com a molecada, muitas especulações na internet, rede social, jornal, televisão e também outros companheiros falando sobre isso, sobre o que poderia ter acontecido, relacionamento com um, com o outro, e nada melhor que o próprio Pintado, que atende gentilmente a Jovem Pan, para falar um pouquinho sobre isso e esclarecer os fatos, né? O que aconteceu no São Paulo, o que pode acontecer nos próximos dias, se ele vai para Cotia ou não, se vai tomar um outro rumo na sua vida. A gente queria ouvir você, a sua opinião. O que você pode falar sobre tudo isso que acontece no São Paulo nesses últimos meses, Pintado? Boa tarde, prazer em ouvi-lo na Jovem Pan. Vanderlei, a todos os amigos aí desse grande time que estão sempre trabalhando bem e bastante. Não, na verdade, a chegada do novo treinador com uma nova comissão técnica, tudo isso faz parte do futebol. Eu sou um homem do futebol. Vivo do futebol há mais de 30 anos, para saber um pouco de mim, né? Para alguém poder falar de mim, é só perguntar para o Cafu, Raí, Ronaldão, Mauro Silva, Marco Aurélio Cunha, vários profissionais do futebol que têm caráter, né? Que são pessoas como eu, sérias do futebol. Para que possam falar alguma coisa sobre mim para evitar essas bobagens que saem, que alguém solta no vento e depois para você correr atrás fica difícil, né? Mas a minha preocupação é muito mais essa situação incômoda do São Paulo, que realmente preocupa a todos, que deixa essa torcida bastante triste. Eu acho que o Dorival tem tudo para reverter essa situação. E eu estou aguardando aí, tentando esfriar a cabeça um pouco para ver o que vai acontecer para frente. Você vai aceitar, Pintado, essa ida à Cotia, ou como você disse, está esfriando a cabeça, só depois disso você vai tomar a decisão? Não, na verdade, essa era a primeira opção quando eu cheguei no São Paulo ano passado. Era uma das primeiras ideias que eu fizesse parte dessa ligação de Cotia com a Barra Funda, com o profissional da base, com o profissional com a base. Então essa sempre foi uma ideia, e pela correria, né, pelas condições, situações que aconteceram, acabou ficando um pouco de lado. Agora o São Paulo retomou essa situação, eles entendem que é necessário uma situação como essa. O próprio Dorival conviveu com isso, né, no Santos, com essa ligação da base, que é muito bem feita no Santos, da base com o profissional. O próprio Dorival viveu com isso e sabe muito bem como é. A princípio, estou aguardando aí, né? Vamos juntar as ideias para ver se esse projeto vai acontecer. Pintado, sabe o que eu não entendo, sinceramente? Como um técnico que comandou o time no domingo, na segunda-feira pode não servir mais para trabalhar no time profissional e ser deslocado para a base. E eu queria que você falasse sobre o episódio Cueva. Você teve apoio da diretoria, ou não ter relacionado o peruano pode ter sido a gota d'água? A decisão do Cueva ficou muito clara para mim a partir do momento que eu conversei diretamente com o atleta, sabe? O Cueva tinha a ideia de uma proposta, o Cueva tinha uma ideia de sair de São Paulo. A gente já via, né, ele um pouco descontente no dia a dia, isso ficou muito claro para todos nós ali dentro. O próprio rendimento dele dentro de campo não estava sendo o do jogador que ele chegou, quando chegou ao São Paulo. E a ideia era que o Jonathan Gomes, chegando, um sangue novo, com uma cumplicidade, uma parceria muito legal com o Lucas Prato, que a gente tivesse essa condição dentro do jogo. E isso foi passado para o jogador. O Cueva iria para o jogo, mas não iria iniciar. Eu comentei com ele que ele poderia decidir, que ele tinha tudo para decidir o jogo para a gente na Vila, com os planos que a gente tinha de terminar o primeiro tempo com um bom resultado ou com um empate, que a gente quase conseguiu.
para que o segundo tempo a gente pudesse, com uma estratégia diferente, utilizar a velocidade do Cueva, boa condição, desde que o jogador tivesse, né, disposto a ajudar e tivesse com a cabeça dentro do São Paulo. Que não dá para você ir pedir por favor para um jogador jogar para o São Paulo. Então, foram essas as situações. Eu conversei com o presidente e o presidente me deixou à vontade para tomar a decisão que eu achasse melhor. E a decisão foi técnica. Nenhuma outra situação a não ser uma decisão técnica. Quanto a ele ter ido viajar ou não, já foi uma outra opção dele, que preferiu não ficar no banco, não viajar. Só mais uma da minha parte, Pintado. No dia a dia, nos jogos, a gente via você conversando com o Rogério ali, em alguns determinados momentos das partidas. Qual era o seu relacionamento no dia a dia com o Rogério e com os dois auxiliares estrangeiros do Rogério? A minha relação foi de submissão total. Eu era um apoio para o Rogério, essa era a minha função. Sempre fui leal em todas as decisões, em todos os comentários, no dia a dia, mas sempre me posicionando também. Eu sempre escolhi o melhor momento para poder conversar com o Rogério. Com o Michael Bill, eu tenho uma amizade muito especial até hoje, acabamos de falar agora até sobre os acontecimentos. Então, o Charlie também, um jovem, né, que poderia ser meu filho, e eu tentei ajudar da melhor maneira, inclusive fora de campo, né, os auxiliares do Rogério, que eram meus companheiros de trabalho, sempre tentei ajudar da melhor maneira possível. E com o Rogério, eu tenho o maior respeito pelo profissional, pela história, pelo que representa o Rogério dentro de São Paulo. Então, nunca tive nenhum problema com o Rogério e com nenhum membro da comissão técnica, com ninguém. Pintado, eu queria te agradecer, um grande abraço, muito obrigado pela atenção aqui com a Jovem Pan. Dê um abraço aí no Pintado, Vanderlei Nogueira. Um abraço em nome de todos nós aqui, eu dei o nome de todo mundo que estava aqui no estúdio, e já que você pediu para dar um abraço, eu quero só fazer uma perguntinha que ficou em cima aqui da mesa. O que te incomodou nas últimas horas que você ouviu e ficou atravessado na garganta? Eu te agradeço pelo espaço e a oportunidade de poder esclarecer, cara. O que me incomodou, eu com 30 anos de futebol, com o tempo que eu tenho de rodagem, de vestiário do futebol, apareceu uma situação que eu teria feito algo contra o Rogério ou contra qualquer outra pessoa dentro do futebol. Você me conhece há algum tempo, você, Vanderlei, já me acompanhou desde a cascuda lá embaixo, como a gente fala, né? E sabe que talvez com certeza eu não sou o melhor, não fui o melhor jogador do mundo, nunca fui o melhor treinador do mundo, mas sempre fui um cara correto, sempre fui um cara honesto, que sempre fui muito claro nas minhas posições. Então isso me incomodou muito, e depois de tanto tempo no futebol, conhecendo como eu conheço o vestiário do futebol, apareceu ainda que seja uma linha sobre isso, isso me incomoda e eu não aceito. Isso eu não aceito, não vou ficar calado, porque eu tenho uma história para contar, tenho muitos amigos que me cobram e acho que isso faz parte da minha índole. Jamais faria alguma coisa contra, e nunca fiz, né? O Ricardo Gomes, Balsa, todos também podem falar da minha índole quanto ao meu profissionalismo, só isso. Receba o nosso abraço, Pintado, um abração mesmo para você, muito obrigado por ter participado ao vivo do nosso Esporte em Discussão. A vida segue. Um abração para você. Obrigado, um abraço a vocês também. Muito obrigado.